E aí, galerinha, na aula de hoje, translação, rotação e associação de espelhos planos. Vamos nessa! Na translação de espelhos, você vai ter o quê? Um movimento de translação, né? O próprio nome está dizendo. O que é transladar? É pegar um objeto que está num ponto e levar para o outro, sem girar. O que é que você vai fazer? Pegar um objeto que está num ponto A, levar para um ponto B. O que é que nós precisamos analisar? O que é que acontece com a minha imagem quando eu mudo o espelho de posição, tá? Para entendermos aqui, imagine o seguinte: P é o meu objeto, P1 é a imagem gerada desse objeto por esse espelho quando ele está na posição A. P2 é a imagem desse objeto quando ele é gerado pelo espelho quando ele está na posição B, tá? Quando ele está na posição B, aqui. O que é que eu vou fazer? Presta atenção. O meu objeto estava aqui formando essa imagem e eu peguei o espelho e desloquei ele de uma distância Dzinho. A distância gerada aqui, ó, entre a imagem 1 e a imagem 2 foi Dzão. Tá bom? O que é que eu preciso fazer? Vamos lá, passo a passo, com calma. Primeiro, quem é esse Dzão? Dzão vai ser o segmento P1, P2. Beleza? Dzão é o segmento P1, P2. Tá bom? Então, já vi aqui que o D é igual a P1, P2. É esse segmento P1, P2. Mas, observando aqui, eu também posso estabelecer o seguinte, que se eu pegar a distância P, o segmento P até P2, P2, segmento PP2, menos o segmento P, P1, PP1, eu tenho quem? Se eu pegar esse pedaço aqui, ó, e tirar esse pedaço dele, sobra quem? Essa distância aqui, ó. Então, D, sobra D. Beleza? Sobra D. Então, eu posso afirmar para você que P, P2, P1, P2, P1, P2 é quem? PP2 menos PP1. Tranquilo? Até aí, belezinha? Respira, analisa direitinho. Vamos continuando. Vendo que isso aqui, ó, essa subtração desses segmentos vai me fornecer esse valor P1, P2, agora eu vou aplicar uma propriedade que é muito importante aqui nos espelhos planos. É que a distância do objeto até o espelho é igual à distância do espelho até o objeto. O que é que isso me garante? Que o segmento que vai de P até P1, ou seja, desse ponto até esse, é igual a 2 vezes o segmento que vai de P até A, né? Essa distância é igual a essa, portanto, daqui até aqui, ó, é 2 vezes essa distância. Mais essa. 2 vezes PA. A mesma coisa vale para quando o espelho está nesse ponto B. A distância de P até P2 é igual a quem? 2 vezes a distância PB. Tranquilo? Então eu tenho essas informações aqui. O que é que eu vou fazer? Olha, eu estou querendo descobrir quem é Dzão. Quem é Dzão? O que é que eu sei? P1, P2 é PP2 menos PP1. Tá vendo? Descobri lá no comecinho. PP2 menos PP1. Agora o que é que eu tenho aqui? Ó? PP1 e PP2. Então eu vou substituir nessa equação. Substituindo aqui nessa equação, eu sei que P1, P2 vai ser igual a... Quem é PP2? PP2, 2PB. 2PB. Menos... Quem é PP1? 2PA. Tranquilo? Agora, P2, P1, P2, ó. P1, P2 é quem? É o meu Dzão. Então, Dzão igual a... Esse 2 eu coloco em evidência. 2 que multiplica. PB
menos PA. Quem é PB menos PA? PB, que é esse segmento aqui, ó, daqui para cá, PB, ó, daqui para cá, menos o segmento PA. Se eu pegar de P até B e tirar PA, sobra quem? Só essa distância aqui entre A e B, que é quem? O meu Dzinho. Com isso, eu tenho que D é igual a 2 vezes Dzinho. Isso aqui que nós queríamos demonstrar. O que é que isso está me dizendo? Aqui, ó, é o deslocamento da imagem. E esse aqui é o deslocamento do espelho. E aí, escute e anote. Na questão da translação de espelho, rotação de espelho, sempre segue essa máxima. O que acontece com o espelho, acontece o dobro com a imagem, tá certo? Ó, se eu desloquei D, a imagem vai deslocar de quanto? 2D. Se eu desloquei o espelho de 10 centímetros, a imagem vai ter um deslocamento de 20 centímetros. Beleza? Essa máxima aí sempre vale. O que é que eu posso aproveitar aqui? Como esse deslocamento ocorre simultaneamente, ou seja, ocorre no mesmo tempo, você vai deslocando o espelho, vai deslocando também a imagem, eu posso aplicar isso para a relação deslocamento-tempo, que é o quê? A velocidade. Então, a velocidade da imagem, ou seja, a velocidade de deslocamento da imagem é igual a 2 vezes a velocidade de deslocamento do espelho. De novo, a máximazinha que eu falei. O que acontece com o espelho acontece dobrado com a imagem. Tranquilinho? Beleza? Então, translação de espelho, só isso daí, certo? A rotação de espelho, você também consegue demonstrar, mas aí é um desenho um pouco mais complexo. Você encontra facilmente nos livros didáticos, lá em rotação de espelho, você vai encontrar a demonstração. Mas, como eu disse, segue essa máxima. O que é que eu vou mostrar para vocês? Do que se trata essa rotação? Então, imagine o seguinte. Se eu pegar um espelho plano e eu coloco ele numa situação onde eu possa girá-lo, tá? Onde eu posso girar esse espelho da seguinte maneira. Ó. Tenho aqui o espelho e aqui eu tenho um polo de rotação. Esse espelho pode fazer isso ou isso. Aí eu mando um raio de luz incidente. Esse raio vai refletir. Raio refletido. Eles vão formar um ângulo θ. Tá? Isso aí é o raio refletido, é a imagem, né? Imagem. É o que eu trato como imagem aqui. Agora eu pego esse espelho e desloco ele para cá. Ó. Desloco ele de um ângulo de quanto? De um ângulo, vou colocar alfa. Ângulo alfa. O que é que vai acontecer? O raio de luz que antes incidia nesse ponto, ele vai passar a incidir aqui, ó. Nesse ponto aqui. Isso vai gerar um deslocamento, ou melhor, uma reflexão com um ângulo maior, que eu vou chamar de delta. Tranquilo? Então aqui, o que é que eu preciso que você compreenda? Que eu estou tratando do ângulo dos raios refletidos. Esse ângulo dos raios refletidos, que é o que eu chamo de minha imagem agora, vai ser 2 vezes o ângulo de rotação dos espelhos. No caso aqui não é θ não, é alfa, né? No caso alfa. Então o ângulo aumenta, é 2 vezes maior que o ângulo de rotação do espelho, beleza? Continua valendo aquela máxima minha lá. Aquela máxima que eu falei para vocês. O que acontece com a imagem, no caso os raios refletidos, é o dobro do que acontece com o espelho, no caso o ângulo de giro. Tranquilinho? Beleza? Rotação e translação é só mel na chupeta, certinho? Agora vamos para a parte de associação de espelhos. O que seria associar espelhos? Você pegar um espelho e juntar com outro, tá certo? No caso, vamos tratar da associação de 2 espelhos. Quando eu pego 2 espelhos e coloco eles angulados entre si. Como é que vai funcionar? Seguinte maneira. Eu pego esses espelhos, então na associação de espelhos,
eu pego esses espelhos aqui, vamos pegar ele aqui. Imagina que tu está vendo os espelhos de cima, isso aqui é a vista superior dos espelhos. Espelho 1, espelho 2. Coloco eles aqui, um ângulo alfa. E aí eu pego e coloco um objeto aqui, ó, um objeto, no meio desses espelhos. Eles não vão formar apenas uma imagem. Esses espelhos vão formar algumas imagens desse objeto aqui que eu coloquei. E existe uma equação que serve para calcular quantas imagens eu vou obter. O número de imagens que nós obtemos, que é representado pela letra N, é 360 graus dividido pelo ângulo da associação dos espelhos menos 1. Beleza? Isso vai me permitir calcular o número de imagens. Agora, essa equação, ela tem uma restriçãozinha. Vamos analisar. Quando essa relação aqui, ó, quando eu divido 360 por alfa e esse resultado aqui é um número par, ela vale para qualquer lugar que você colocar um objeto. Tá certo? Não tem restrição. Qualquer lugar que você bota o objeto aqui, a equação vai dar certo. Agora, quando eu coloco 360 sobre alfa, isso aqui dá um número ímpar, aí eu tenho uma restrição. A equação só vai valer se o objeto tiver obrigatoriamente deve estar no plano bissetor. Tá certo? No plano bissetor. Que é isso? Bem no meio aqui do ângulo. Beleza? Essa equaçãozinha só vale quando essa relação aqui é ímpar, se eu colocar o objeto bem no plano bissetor. Ou seja, qualquer ponto que eu coloque ele aqui, desde que ele esteja bem na metade aqui do ângulo, não tem problema. A equação vai funcionar. Tudo bem? Se eu colocar esses objetos com um ângulo zero aqui, esse número de imagens tende ao infinito. Tranquilo? Essa é a associação de espelhos. Com isso, nós encerramos a parte de espelhos planos. Tá? Tivemos já 2 aulas sobre espelhos planos. Aqui, aula final. Belezinha? Assina o canal, deixa as notificações ativadas para incentivar você a estudar, compartilha aí com a galera, segue no Instagram, likezinho aí de boa, fortalece aí o movimento. Bom proveito, galera. Vamos nessa e até a próxima. Valeu!